Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherão de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir dos despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vimos no último vídeo, o assunto foi a queda da humanidade e a oportunidade da graça. No vídeo de hoje nós vamos estar abordando o tema a salvação através de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E nós vemos, irmãos, aqui, acabei de ler um trecho de Isaías que fala já sobre uma profecia que aponta para a vinda do Messias. A vinda do Messias, como também podemos dizer, a vinda do Cristo ou a vinda do ungido. Depois essas três palavras significam a mesma coisa. Depois Messias é a palavra, significa ungido no texto no hebraico, assim como Cristo no texto grego. E então Jesus ele cumpre todas as características, pois são várias as profecias no Antigo Testamento, assim como nós lemos no livro de Gênesis também falar sobre que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então nós vemos que todas as profecias sobre o ungido, ela se encaixa perfeitamente em Jesus Cristo. Pois nós vemos que os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, os seguidores de Jesus, eles se prolongaram desde do seu nascimento, sua morte, e se prolongaram até os dias de hoje. Então, tamanha sabedoria, tamanho poder e autoridade jamais poderia vir de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Mas é bem certo que veio justamente deste que as Escrituras, desde o início, já profetizavam. Então nós vemos no livro de João, capítulo 1, nós vemos a Bíblia falar que a luz ela veio ao mundo, e o mundo, alguns não receberam a luz, pois praticavam mais obras, e para que as suas obras não fossem manifestas, preferiam andar em trevas, não aceitaram a luz. Mas a palavra diz que todos aqueles que receberam essa luz, que é Jesus Cristo, a esses Deus deu o direito de ser chamado Filho de Deus. E como bem sabemos, irmãos, a gente vê que a obra salvatória de Jesus Cristo aconteceu na cruz do Calvário, pois naquele local ali foi consumado a sua missão, pois ele veio aqui à terra justamente para assumir o fardo que era para todos dos pecadores. Ele veio para assumir a culpa pelos pecados, o juízo, a sentença
que era para ser dada à humanidade, Jesus Cristo ele vem e vai para a cruz para receber essa sentença em nosso lugar. Muitas vezes a gente pergunta, as pessoas perguntam, por que foi a morte de Cristo? E muitos respondem, foi para nos salvar, foi por nós. Mas a gente muitas vezes não entende a dimensão do significado dessa morte, o porquê era necessário ele morrer e não de uma outra forma. Pois foi essa forma que Deus achou por bem, para que nós pudéssemos ser remidos, como a gente ouve muito falar, pois nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pois uma pessoa, quando ela é sentenciada à prisão, ele tem ali uma pena a ser cumprida, e ele passa aquele período determinado na prisão, e quando ele sai, ele é isento daquela dívida, ele é remido daquela dívida. Então, hoje nós tínhamos uma dívida, e essa dívida é uma dívida eterna, que para ser paga era necessário a eternidade das nossas vidas, para que pudesse ser pago. Mas Deus enviou o seu Filho amado, como nós bem sabemos, João 3,16, Deus enviou o seu Filho para que Jesus Cristo pudesse pagar a sentença que era para nós. Então Jesus Cristo assume o lugar que era para nós, ele se põe no lugar que era para nós, e Deus derrama a sua justiça, a punição que era para nós, dignos dessa punição. Deus ele derrama a sua justiça em seu próprio Filho, em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, para quem foi esse julgamento? Para quem foi essa sentença? Nós nos perguntamos, está consumado e para todos foi essa salvação? Não precisamos mais fazer nada? É isso mesmo? Essa é uma grande questão que acaba trazendo muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas, que pensam que cumpriu-se aquilo que Jesus fez, já não há mais nada da nossa parte. Alguns pensam assim, mas é necessário nós vermos aquilo que as Escrituras ela nos traz, para que a gente possa compreender, Pois a palavra diz que alguns vieram para a luz e outros permaneceram nas trevas. Então, é muito claro, e nós vamos ver na Bíblia, que Jesus ele estende as suas mãos para nós, Deus ele estende, através de Jesus, a sua mão para a humanidade, mas a humanidade ela também precisa de uma resposta. Ela também precisa estender a sua mão para receber a ajuda do Senhor. Ela não tem que ficar simplesmente esperando e dizendo, eu acredito, eu creio, eu tenho muita fé. Mas se você não fizer aquilo que é da sua parte fazer, bom, Deus já fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa, que é a menor de todas as partes. Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia agora no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. A partir do primeiro versículo. Evangelho segundo escreveu Mateus, ou São Mateus, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo
e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem, por suas ações, que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. Glórias a Deus. Até aqui nós vemos algo muitíssimo interessante, que muitas vezes nós paramos pouco para meditar, mas nós vemos aqui que João Batista ele estava batizando, as pessoas nas águas, e ele somente batizava elas quando elas demonstravam arrependimento, quando elas confessavam o seu pecado. Então nós vemos que para que as pessoas pudessem ser levadas ao batismo nas águas, a ideia era que elas se arrependessem antes, elas se arrependessem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, para que depois disso ela pudesse ser batizada nas águas, Então, isso aqui é uma coisa muito importante que muitas vezes nós não nos atentamos, A questão do arrebatamento, do arrependimento. E essa aqui é a nossa parte, é o nosso primeiro passo. É o primeiro passo que nós devemos dar para poder chegar até Deus. Nós vemos o seguinte, Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 3, que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. Aquele que não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. Então é necessário nascer da água e do Espírito. E quando Jesus ele fala sobre a água, ele está falando sobre um significado mais profundo do que simplesmente o batismo nas águas. É sobre o batismo nas águas, mas ele está falando sobre o arrependimento. Ele está falando sobre algo mais profundo, não simplesmente o batismo nas águas. Porque nem todos poderão ter essa oportunidade, como nós vemos o exemplo daquele homem que está ao lado de Jesus na cruz. Nós vemos que ele não foi batizado nas águas, Pois ele estava vindo de uma vida de pecado e naquele momento ele se arrepende. Naquele momento que ele está ao lado de Jesus, ele se arrepende. Então aquilo ali é o principal, aquilo era o que Deus quer que nós venhamos a atingir. Deus quer que nós venhamos a ter o entendimento, é por isso que ele nos revela, como nós aprendemos na aula passada, que da queda do homem, ou seja, todos nós estamos debaixo do pecado. Em Romanos a Bíblia diz, todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Então existe essa separação e essa separação é real. Existe o pecado dentro do ser humano e Jesus Cristo veio para nos trazer de volta, para nos redimir, trazer novamente para que nós possamos ter paz com Deus. Então nós vemos ali aquele ladrão, aquele criminoso que está ao lado de Jesus, ele se arrepende. Ele se arrepende e reconhece Jesus como sendo o Messias. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele cumpre aqui as duas coisas, ele reconhece o seu pecado e se arrepende. E também ele
entende que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma, né? Ele reconhece seu pecado quando olha para o outro criminoso e diz: eu e você estamos aqui porque merecemos. Então ele entendeu a sua condição de pecador. Ainda que ele não foi batizado nas águas, mas ele cumpriu o significado, né, verdadeiro ali, né, do batismo. Ele cumpriu o que é o arrependimento e ele entende que Jesus é o Rei, né, que Jesus é o seu Salvador. Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim disse nosso Senhor, aquele homem lá na cruz. Então, irmãos, é por isso que quando nós voltamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vemos a palavra ela se cumprir naquilo que João Batista ele estava dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu agora vos batizo com água. Era o primeiro processo, era o que João poderia fazer. Porque Jesus Cristo ainda iria para a cruz, não tinha ido nesse momento. Mas nesse momento aqui, João queria que as pessoas fizessem aquilo que estava ao seu alcance, que era o arrependimento. Porque quando falamos do batismo das águas, como falando do nascer das águas, estamos falando de algo que é da nossa natureza, é algo que está ao nosso alcance. É a nossa mão estendida para receber a ajuda de Deus. É a nossa disposição para querer ser salvo pelo Senhor, porque nós temos escolha sim. Glórias a Deus, nós temos parte no plano da salvação, porque Deus quer pessoas que o amem verdadeiramente. Deus quer pessoas com coração sincero para Ele, não são simplesmente máquina que cumpre um padrão, cumpre uma etapa para ser salvo, mas Ele quer pessoas que têm o coração disposto realmente a recebê-lo, a se arrepender interiormente, não somente com palavras, mas se arrepender de verdade, né, para aí cumprir, né, as duas partes. A mão de Deus, que foi a parte, digamos que o maior feito, 99%, digamos assim, e o 1%, né, o restante ali, o mínimo que nos restou é da nossa escolha fazer. Né? Precisamos ter essa escolha. E para se arrepender, quanto mais nós entendermos que nós realmente somos falhos, entendermos a nossa condição como pecador, quanto mais nós lemos a Bíblia, nós vamos enxergar a nossa falha, vamos entender que realmente precisamos do Senhor. Né? Então isso gera cada vez mais o desejo de a gente se aproximar desse Deus que é maravilhoso, que faz a sua obra e não passa em rosto. Né? Tanto é que Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não nos obriga a nada. Né? Mas quão maravilhosa é a obra do Senhor. E a cada passo que nós damos na direção dEle, lendo a palavra, orando, buscando, mais esse amor entra no nosso coração e nós ficamos cada vez mais constrangidos. Né? Pois a própria palavra diz que o amor de Deus ele nos constrange, e é verdade. Porque nós ficamos de uma forma a dizer: nossa, tudo que eu tenho que fazer é tão pouco, tudo que o Senhor fez é tão grandioso para me alcançar, para nos poder salvar, nos dar a oportunidade. E por que não eu não dar esse mínimo passo que falta, buscar? Porque o que Deus quer de nós é um coração desprendido, voltado, esforçado. Nós não precisamos ser a pessoa mais perfeita da terra, só precisamos ter o querer, a disposição, a vontade. Porque em cima disso que Deus trabalha. Né? Muitas vezes Deus prefere uma pessoa muito mais simples, né? Uma pessoa que às vezes é desprezada pela sociedade, é uma pessoa que muitas vezes é deixada de lado, às vezes por não falar bem, por não ter condição financeira, o que é que seja. Mas às vezes aquela pessoa ela está com a grande vontade de buscar o Senhor, se dispõe a Ele. Né? Então isso é muito tremendo, é como aquela senhora que doou aquelas 2 moedas, que ela deu de coração, foi algo tão poderoso e tão valioso para Deus que aquilo chamou a atenção de Jesus Cristo quando estava ali. Porque ela deu de coração, ela foi verdadeira naquilo que ela entregou, saiu de dentro, não simplesmente do seu bolso, mas saiu de dentro dela.
aquela oferta. Glórias a Deus. Então isso é o que agrada ao Senhor. Então, irmãos, aqui mais para frente ainda, para que nós possamos aqui estar encerrando, nós vemos uma coisa interessante, que João Batista, quando ele vê aqueles fariseus, os mestres da lei, se aproximarem, quando ele viu ele falar o que é muito interessante, chamou muito minha atenção nesses dias, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, que ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se nós observarmos e formos analisar esse texto, a gente vê que João estava lá batizando aquela multidão, e aí no meio do deserto, e aí vem aqueles fariseus, mestres da lei, até onde João estava. Um local que não tinha nenhum atrativo, não tinha nada que chamasse atenção, a não ser a pregação que ele estava trazendo, que vinha do Pai. Então, aqueles homens chegam até ali e ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou da ira futura? Então nós entendemos que uma coisa é certa: essa ira há de vir, o juízo, o julgamento, o momento em que todos os homens estarão diante de Deus, Deus como um juiz, ele chegará. Então ele diz para os fariseus: quem vos ensinou a fugir? Ou seja, por que aqueles homens estavam ali? As pessoas que estavam ali estavam porque queriam se reconciliar com Deus. Então João pergunta para eles: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas aí tem um detalhe. João sabia que aqueles homens eles não estavam ali por arrependimento, não estavam ali porque queria se reconciliar com Deus, mas estava para julgar, para criticar, para perseguir, para espionar. E aí João vai e diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque se eles estavam no lugar para ser batizado nas águas, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados. Estar ali para ser batizado simplesmente não adiantaria de nada, se não fosse algo verdadeiro. Então, por isso João diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, se não há arrependimento, também não há salvação. Porque se não há arrependimento, nós não temos como ter o nascimento que João Batista falava ali, o nascimento nas águas. Não tinha como. Porque aquilo é o que eles poderiam fazer, mas eles não estavam arrependidos, não estavam ali para se confessar, não estavam ali porque estavam com o coração quebrantado, não. Então é isso, irmãos, se nós analisarmos, formos ler as Escrituras com paciência, ler pausadamente, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, pois esta palavra aqui é uma palavra espiritual e ela pode se entender de duas formas. Tanto ela pode se entender de uma maneira natural, como ela pode ser entendida espiritualmente. E esse entendimento espiritualmente, ele é dado através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado a todos aqueles que verdadeiramente se entregam a Jesus Cristo. Aqueles que entendem que são falhos e querem buscar melhorar, se arrependem daquilo que fizeram, quer se aproximar cada dia mais de Deus. E aí começa. Você busca Deus, Deus lhe ensina, você se arrepende mais. Você busca Deus, Deus vai fazendo você crescer na graça, no conhecimento, você entende as suas falhas e vai se arrependendo, vai deixando, vai entendendo o quanto aquilo que você fazia realmente não era agradável a Deus e só lhe faz mal. Porque muitas vezes os prazeres da carne, nós ficamos muito atraídos, nossos olhos ficam presos, fixados nas coisas carnais. Mas quando nós passamos a seguir Cristo, aquilo nos fortalece. Tudo aquilo ali
nos enche de força, de autoridade, e aquelas coisas desprezíveis do pecado cada vez vai perdendo mais a nossa atenção, cada vez nós vamos querendo menos. Então é isso, meus irmãos, nós estamos aqui aprendendo esses processos, né? Aprendemos a primeira etapa no primeiro vídeo, agora sim nós aprendemos aqui a salvação, né? Sobre o processo da salvação através de Jesus Cristo. E continue, né, nos acompanhando para que a gente possa estar crescendo, evoluindo cada dia mais, né, na obra do Senhor, e que você possa, né, ao longo desses vídeos, né, aprender nesse processo, esses processos, né, que nós como cristãos nós passamos. E se você ainda, né, não caminha ao lado, né, do Senhor Jesus, se ainda não tem essa convicção de que o Espírito Santo ele habita em você, né? Fale com Deus aonde você estiver, porque Deus ele nos ouve, né? A partir do momento que Jesus consumou, né, a vitória na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu que separava, né, foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós podemos ter acesso ao trono de Deus. Pois antes havia vários empecilhos, mas hoje o véu se rasgou. Então nós podemos conversar com Deus, e Deus quer falar conosco, Deus quer. Então fale com Deus, busque seguir os seus passos, né, os passos de Cristo, porque a jornada na vida cristã é uma caminhada, né? E você que já sente que o Espírito Santo já habita, já trabalha em seu ser, lembre que a vida cristã ela é uma caminhada. Ela é uma caminhada, e enquanto nós estamos seguindo nesse caminho, muitas vezes a gente pode cair, pode tropeçar, às vezes desanimar, né? Mas que nunca venhamos a retornar, que o caminho seja sempre voltado na direção de Cristo. E assim a vitória é certa. Amém?